Olá, eu sou Marco Aurélio de Castro Júnior, professor de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e quero falar com vocês hoje sobre a diretoria, seguindo o estudo da administração da companhia, da sociedade por ações, ou como é conhecida usualmente, sociedade anônima. A diretoria é, o órgão executivo, é um órgão executivo da companhia. O conselho de administração também pode exercer funções executivas, mas somente a diretoria é que terá a função de representação legal da companhia. Embora o conselho de administração possa ser órgão executivo, não terá poder de representação da companhia, que compete exclusivamente à diretoria. Ela é regulada a partir do artigo 143 da Lei de SA, da Lei 6.404, de 1976, e sua composição se completa com, no mínimo, 2 diretores. No mínimo, porque poderá haver mais. O estatuto poderá definir o número máximo e o número mínimo de diretores. Nas companhias de maior porte, mais complexa, é natural que você tenha uma segmentação dos poderes para que haja uma especialização na condução dos negócios da companhia. Então, assim, por exemplo, poderia ter um diretor-presidente ou um diretor superintendente, e você tem um diretor financeiro, um diretor de recursos humanos, um diretor de relacionamento com o mercado, de relacionamento institucional, enfim. É a companhia que vai ditar, o estatuto da companhia que vai ditar qual ou quantos diretores existirão, quais serão as suas atribuições, sendo que a lei estabelece apenas que deverá existir pelo menos 2 diretores. Esses diretores serão escolhidos pelo Conselho de Administração, se houver, ou pela Assembleia Geral. Então, não havendo Conselho de Administração, compete à Assembleia Geral escolher os diretores. Contrariamente, havendo Conselho de Administração, é ele que escolherá a diretoria. O Estatuto tem que prever número máximo e mínimo de diretores, como é que eles são substituídos, o prazo de gestão, que não pode ser superior a 3 anos, mas se permite a reeleição, e as atribuições e o poder de cada diretor. Então, como eu disse, é natural, é comum que você distribua competências entre os diretores, para que haja pela profissionalização, né, uma especialização das atribuições. Em outra aula, já falei com vocês sobre o poder que o Conselho de Administração tem. E esse poder se revela no regramento da própria diretoria, não apenas porque o Conselho de Administração pode ter funções executivas, mas também porque até 1/3 dos membros, não é, do Conselho de Administração poderão ser eleitos para cargos de diretores. Então, você poderá ter gente que acumula a função de membro do Conselho de Administração e também de diretor. Ok? Para algumas decisões, é possível que o Estatuto estabeleça que as decisões precisem ser tomadas em reunião de diretoria. Por quê? Porque são decisões de tal vulto, de tal importância, que necessitem de uma formação de vontade mais complexa, mais sofisticada, que se ouça toda a diretoria e que ela delibere em conjunto para que aquela decisão seja adotada ou não. Bom, se o estatuto não disciplinar, normalmente disciplina, mas se não disciplinar quem é o representante legal, qualquer diretor pode fazer essa representação, pode exercer essa representação. Não é incomum, não é, que você tenha no Estatuto Social que para tal coisa o representante legal seja esse diretor, para aquela outra coisa seja aquele outro diretor. Por exemplo, é possível que a representação judicial, né, em juízo, possa ser feita pelo diretor-presidente e naquelas demandas de natureza trabalhista, por exemplo, seja o diretor de recursos humanos ou de pessoal. Já nos processos judiciais ou administrativos
em que se discuta, por exemplo, uma questão tributária, poderia ser o diretor administrativo financeiro. Isso vai depender do estatuto. É o estatuto que vai definir. Ok? Uma vez que aquele diretor tenha o poder de representação, como ele fala em nome da companhia, ele poderá constituir mandatários, procuradores, para atuar com aquela delimitação de competência que o estatuto estabelece. Ok? Bom, no que toca a, a reunião de requisitos para se tornar um administrador da companhia, e aqui eu já me refiro a qualquer dos órgãos sociais da companhia, né? As pessoas, os seus componentes desses órgãos deverão ser pessoas naturais, né? E os diretores devem residir no Brasil. Okay? Essa é a disposição expressa de lei. Mas não é possível que a empresa tal tenha assento no conselho? Sim, a empresa tal poderá ter assento no conselho, mas o fará através de uma pessoa física, que esta pessoa física será a pessoa que se colocará o seu nome para disputar a eleição. Ok? Bom, o conselheiro que residir no exterior, porque vimos que o diretor tem que residir no Brasil, deverá, para que possa ser eleito e tomar posse, indicar, quem é o seu representante no Brasil. Ele tem que ter um procurador no Brasil com poderes, inclusive, para receber citação. Sem isso, ele não poderá ser eleito nem tomar posse. Ok? Então, volto a dizer, o diretor tem que obrigatoriamente residir no Brasil. Membro do Conselho de Administração pode residir ou ser domiciliado em qualquer lugar e terá a qualidade necessária para ser eleito se tiver um representante, um procurador no Brasil com poderes para receber citação. Bom, se a lei exigir um determinado requisito para o exercício daquele cargo, como é o caso dos membros do Conselho Fiscal, que a lei exige que tenham formação universitária ou que já tenham exercido funções de gestão em outra companhia, sem esse requisito, a pessoa não pode ser investida no cargo de administrador. Ok? Como eu já disse a vocês em outra oportunidade, a SA tem natureza estatutária, portanto, ela é semelhante ao Estado, não é? A outra instituição, como é o Estado. E é óbvio que não podem ocupar cargos eletivos pessoas que tenham sido condenadas por alguns crimes, e aqui da mesma forma. Eu acho que é o que disciplina o artigo 147 da Lei de SA. Né? No seu parágrafo 1º, ele diz que são inelegíveis para os cargos de administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial, por exemplo, magistrados, membros do Ministério Público, oficiais de Forças Armadas, membros do Corpo Diplomático, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Também são inelegíveis para os cargos de administradores aqueles que, de alguma forma, foram declarados inabilitados pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários. Além disso, o conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo naquelas hipóteses em que a Assembleia dispensar, os conselheiros que ocuparem cargos em sociedades concorrentes. Veja, não teria nenhum sentido, via de regra, que alguém que ocupa um cargo de conselheiro numa empresa possa ocupar um cargo de conselheiro numa empresa concorrente.
Eu falei via de regra, mas as grandes companhias têm formação dos seus conselhos de natureza profissional. Então, pode ser que naquele segmento seja importante que haja um determinado profissional, aquele indivíduo com a formação tal, com a experiência tal, que vai contribuir para os negócios da companhia. E ele deverá, eticamente, e poderá, desde que a segunda companhia, ou a terceira, ou a quarta assim autorize, né, ocupar um cargo idêntico nessas outras companhias. É óbvio que ele deverá ter os seus cuidados éticos para isso, mas o que se busca aqui é evitar um trânsito de informação, de influência entre empresas concorrentes. Okay? Bom, de todo modo, também não pode ser eleito, a menos que a Assembleia assim aceite, né, alguém que tem interesse conflitante com a sociedade. Aí já é mais difícil que a companhia aceite. E a pessoa declara que tem aquele interesse conflitante, se a companhia aprovar, né, através do seu órgão de deliberação, está aprovado. Okay? Quando você exerce um cargo de direção, a companhia, o estatuto da companhia poderá prever que as suas ações sejam entregues em penhor à companhia, ou que ele ofereça alguma outra garantia de sua gestão. Não é? Esta garantia serve para que, no exercício da atividade executiva, ele não cause um prejuízo para a companhia e fique sem possibilidade de haver ressarcimento. Então, existem até seguros para isso. Não é? E essa garantia só pode ser levantada depois que as contas daquela gestão forem aprovadas. Como acontece com os cargos públicos, também existe um livro de posse dos membros dos diversos órgãos sociais. O sujeito só exercerá depois de assumir e tomar posse, né? Tem que ser nos 30 dias seguintes, né? A nomeação, para que ele possa, a partir dali, de modo efetivo, exercer as suas atividades. Bom, basicamente, essas são as normas relacionadas com a escolha dos membros para ocupar os cargos nos órgãos de administração. Agora, no exercício dessa gestão, não é, desses mundos, dessas competências, o administrador deve agir com alguns deveres. O principal, o dever de diligência. É o que se espera do homem probo, do homem médio, né? Que ele tenha uma atuação ativa, proativa, né? Para a consecução dos objetivos sociais. E é óbvio que, uma vez que ele age assim, e o que é necessário, é reprovável o desvio de poder. Ele tem que agir nos limites do estatuto, nos limites da lei, porque se ele age desbordando desses poderes, desses limites, ele assume responsabilidade pessoal e deixa de agir em nome da companhia e será, portanto, responsabilizado. Okay? Então, ele não pode atuar de modo a causar um dano da companhia. A companhia, veja, a natureza da SA é de uma instituição que busca o lucro. É empresarial, é especulativa, está no mercado para oferir lucro. Pode advir ou pode não advir. Mas, portanto, não pode agir graciosamente. Portanto, o gestor não poderá praticar atos de liberalidade sem que haja uma consequência positiva em favor da companhia. Não é? Também não poderá tomar empréstimos ou recursos ou bens da companhia, ou usar em seu próprio proveito, não é? Ou então de outra empresa na qual ele tem interesse, de bens, de serviços, de créditos da companhia. Aqueles recursos são para a obtenção, o atingimento dos interesses da companhia e não do próprio
gestor, administrador, nem de empresa da qual ele faça parte. Ok? Também não pode, assim como acontece no serviço público, receber vantagem pessoal, direta ou indiretamente, em razão do exercício do cargo de diretor, de membro do conselho, de conselho fiscal, enfim. Não tem o menor sentido. Ele já é remunerado por isso. Então, via de regra, isso está relacionado com o dever de diligência, portanto, de agir proativamente no interesse da companhia e não no interesse próprio de terceiros. Outro dever que se exige dos administradores é o dever de lealdade, que está previsto no artigo 155 da Lei de SA. Não é? O administrador deve funcionar de modo leal com a companhia, nunca traindo a companhia, nunca agindo contra a companhia, e sempre a favor da companhia. Né? Nessa atuação, ele tem que ter cuidado de não revelar segredos de negócio, segredos industriais, de comunicar a terceiros quais são as intenções estratégicas da companhia. Ele não pode obter informações ali para usar em proveito próprio de terceiros. Ele também não pode ser omisso, já que ele necessariamente precisa ser proativo, né? Ele não pode ser omisso na proteção dos direitos e interesses da companhia. Deve buscar sempre obter a maior vantagem lícita ilegítima em favor da companhia, não pode perder oportunidades de negócio que efetivamente o sejam. Claro, a companhia tem um objeto social, a companhia tem uma atividade a qual ela se dedica, tem foco em determinada coisa. Não é que qualquer oportunidade precise ser exercida, não é isso. Diante dos desígnios da companhia, do que tiver sido estabelecido no estatuto, se houver uma oportunidade de negócio que, criteriosamente analisada, resulte ou possa potencialmente resultar em vantagem para a companhia, o administrador simplesmente não pode virar as costas para ela e perder aquela oportunidade. Porque, senão, essa perda de uma chance, essa perda da oportunidade, ocasionará não ou prejuízo para a companhia ou a redução do potencial de lucro ou de resultado que ela poderia ter. Veja, nem sempre uma oportunidade representa diretamente um lucro. Pode ser a oportunidade de aumentar a participação do mercado, pode ser a oportunidade de melhorar a sua competitividade, de adquirir uma tecnologia, enfim, isso vai ter que ser analisado caso a caso, ok? Ele também não pode, porque tem que ser leal, saber de um negócio, de uma oportunidade que tem interesse para a companhia e ele próprio, ou uma empresa da qual ele participe, adquirir aquele negócio, aquele bem que estaria no foco, né, no horizonte de aquisição da companhia, porque aí ele estaria agindo com deslealdade. Okay? Então, estas são as principais assim, condutas que estão relacionadas com o dever de lealdade dos administradores. E, por óbvio, se um administrador tem um interesse próprio, pessoal, um interesse egoístico, que se conflita com o interesse da companhia, este conflito de interesse deve ser imediatamente comunicado, para que ele, administrador, não participe de deliberações relacionadas com aquele tema, porque é óbvio, ninguém pode ser leal e servir a dois senhores, neste caso a si próprio e a companhia, que tem interesses semelhantes, idênticos, concorrentes, conflitantes. Então, isso é vedado também. Né? Outra coisa que se exige é o dever de informar
Aquele que assume uma posição na companhia tem que informar se no mercado tem posições acionárias de títulos que possam modificar o entendimento do mercado, as forças da própria companhia, causar um dano ao mercado, um desequilíbrio. Tudo isso ele precisa comunicar nos termos do artigo 157 da Lei de SA. E, portanto, uma vez que ele tenha todos esses requisitos para o exercício das suas atividades em favor da companhia, não é? Ele atuará sempre no interesse da companhia, nos limites do estatuto da lei, e agindo assim, ele não assume responsabilidade pessoal. Todavia, se ele desborda das suas atribuições, se ele viola a lei, se ele viola o estatuto, seja por culpa ou por dolo, ele responde pessoal e ilimitadamente pelos danos causados. E tem mais. Se o administrador, se o diretor tem conhecimento de que outro tenha praticado ou venha praticar, ou tente praticar um ato contrário aos interesses da companhia, é o que se chama em inglês de whistleblower, né? de tocar o apito, de denunciar aquela situação. Por quê? Porque ele tem que ser leal com a companhia e não com os demais diretores. A lealdade dele está relacionada com aquela instituição que paga a sua remuneração, na qual que depositou confiança nele, na qual as pessoas as pessoas dos stakeholders lideram, né, um mandato para, em benefício dessa companhia, exercer as suas atividades. Então, isso é exigido dos administradores. Okay? Bom, se o administrador causa dano à companhia, ele, como eu disse, pode responder e será objeto, réu, poderá ser objeto, poderá ser réu, melhor dizendo, de uma ação de responsabilidade, cuja previsão legal está no artigo 159 da própria Lei de SA. Para que um administrador seja réu numa ação dessa, para que ele possa ser demandado, a Assembleia Geral precisa autorizar. Ok? E essa ação vai buscar o ressarcimento dos prejuízos causados à própria companhia. Ok? Para que isso ocorra, como eu disse, esta deliberação tem que estar na pauta, na ordem do dia, né? E, portanto, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária. Ok? No momento em que se delibera pelo ajuizamento da ação, é óbvio que não há mais clima nem possibilidade jurídica daquele administrador continuar à frente do seu posto, do seu cargo. Então, eles são impedidos, né, e têm que ser substituídos naquela mesma Assembleia. Ok? Bom, a competência, como vimos, é da Assembleia Geral. Mas se a Assembleia Geral, tomando conhecimento do fato, não delibera pelo ajuizamento da ação qualquer acionista, esgotado o limite de 3 meses de prazo para que a Assembleia assim delibere, não é? Poderá propor a ação, okay? Em nome da companhia e no seu nome próprio. Bom, se a Assembleia, né, entender, né, que não é o caso de ação, né, por algum motivo, veja, o fato foi levado a conhecimento da Assembleia. A Assembleia deliberou e disse: não vamos adotar nenhuma postura contra esse diretor. Okay? A ação, ainda assim, poderá ser proposta por acionistas
que representem pelo menos 5% do capital social. Em outra aula, eu já falei a vocês, na SA, quem tem 5% tem poder, quem tem 10%, óbvio, tem mais poder, e quem tem 20% pode até controlar a companhia. Então, nós vamos ter quórums que atribuem poderes, ou melhor, poderes que são atribuídos para acionistas que têm 5%, 10%, 15% e 20%. Ok? Então, essa ação poderá ser proposta, o resultado, claro que quem sofreu dano foi a companhia, a indenização será em benefício da companhia. De todo modo, a ação de responsabilidade não exclui os direitos individuais de qualquer acionista ou de terceiros que tenham sido prejudicados pela atuação daquele administrador. Uma coisa são os direitos da companhia com seu patrimônio, que foi danificado, outra coisa são os interesses específicos de um terceiro ou de um acionista. Então, no que toca aos aspectos principais da administração da companhia, da diretoria e dos demais membros, ou de membros de órgãos sociais, como Conselho de Administração, Conselho Fiscal, esse é o regramento legal que nós temos. E, portanto, neste tema eu fico por aqui. Até uma próxima.